Pai do Senhor, amada igreja, amém? Estamos felizes de mais um domingo estarmos aqui e Deus é fiel, né? Faz tempo que eu não vejo os irmãos, né? Alguns eu vi hoje de manhã, mas outros faz uns tempinho que eu não vejo, mas Deus é fiel e sempre proporciona a chance de nós encontrarmos os irmãos queridos. Eu queria falar nessa noite sobre sonhos, né? Muitas vezes, eu quando criança, eu sonhava em ser jogador de futebol, né, como quase todos os meninos, né, e era um sonho legal, só que depois você vê que a realidade é outra, você não é tão bom de bola assim, então você começa a sonhar com outras coisas, né, e em relação a sonhos, é bom, né, quando você é criança, que você sonha sem limite, né, sonha cada coisa absurda e não tem preocupação, mas depois você vai crescendo, vai ficando um pouco mais responsável, aí casa, aí você começa a sonhar conjunto com a sua esposa, né? De repente, o pastor André sonha em ter 8 filhos, mas a pastora Pamela, com certeza, não está no coração dela nem 2, por enquanto. Mas, assim, os sonhos têm que ser compartilhados para ter vitória, para ser abençoado. Muitas vezes nós falamos assim, estou sonhando os sonhos de Deus, eu quero sonhar os sonhos de Deus, mas muitas vezes o sonho não é de Deus, o sonho é nosso. E a gente quer incluir Deus nos nossos sonhos, dizendo que o sonho é de Deus. Mas e quando o sonho é de Deus, de fato? Como que a gente pode sonhar os sonhos de Deus e alcançar esses sonhos? E eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos. Eu prometo de verdade que eu não vou falar muito, porque esse ministério não é meu. Eu falo bastante, irmãos, porque assim, a Júlia, minha esposa, quase muda. A Júlia quase não fala. Era do tipo daquele que te irrita. E eu tenho um problema sério, eu já acordo falando, acordo funcionando. Ela, só por volta de meio-dia que ela começa a falar. Pastor André falou que desconfie de pessoa que acorda de bom humor, acorda falando bastante. Mas eu falo demais, então os irmãos veem o meu desespero e querer conversar, e a Júlia, nada. Então eu quero falar com os irmãos nessa noite, bem pouco mesmo, sobre os sonhos de Deus. Eu queria ler com os irmãos um versículo só, olha como eu estou econômico. Gênesis capítulo 37, versículo 20. Somente esse versículo. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 20. Que é a história de José, que já ouvimos bastante dessa história. Eu queria abordar com os irmãos sobre os sonhos de Deus. Que é muito bom sonhar os sonhos de Deus, mas que Deus esteja incluso realmente nesse sonho. Diz assim o versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo-los e lancemo-los numa dessas covas, e diremos que uma besta fera o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Esse texto, irmão, conhece, é sobre José, filho de Jacó. Deus usava ele em sonho, Deus deu 2 sonhos para ele, profético, que se cumpriu no futuro. O primeiro sonho ele contou para os seus irmãos que tinham um feixe, que se dobrava, ele tinha um feixe, e os irmãos dele, cada um tinha um feixe também que se dobrava perante ele, e teve um segundo sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam, ou se curvavam, se inclinavam perante ele. Era sonho de Deus, Deus tinha dado esse sonho para ele, e esse sonho ia se cumprir lá na frente. E quando eu falei de sonhos de Deus, nós temos que entender uma coisa, quando o sonho é de Deus, o sonho é de Deus. Quando você está sonhando com alguma coisa, você não tem poder de modificar os sonhos. Se eu falar, Juninho, eu sonhei com você, sonhei que você estava com a camisa do Palmeiras. Alguma pessoa fala, misericórdia. Mas o Juninho não pode reclamar que o sonho é meu. É um pesadelo para você, né? Mas o sonho é meu, então ele não pode reclamar e nem querer mudar o meu sonho. Ele pode não ficar contente com o meu sonho, mas o sonho é meu. Mas quando o sonho é de Deus, você tem que estar na direção de Deus, deixar Deus fazer conforme a vontade dele. Não é interferir naquilo que Deus tem sonhado para você, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Irmãos, só para os irmãos entenderem, Deus não dorme e Deus não tem sonho. Digamos que são os propósitos e a vontade de Deus, senão algum de nós vão pensar que Deus está tirando uma soneca agora e não está aqui te abençoando, mas não. Sonho de Deus, eu quero dizer para os irmãos nessa noite, é um projeto, é a vontade de Deus na sua vida. Então eu dividi em 4 partes e ser bem rápido e didático para os irmãos entenderem, né? Eu sei que os irmãos são muito espertos assim de pegar. Como que a gente pode dividir os sonhos de Deus na nossa vida? Como que você e eu podemos receber e saber se realmente os sonhos são de Deus? Porque se você chegar para a irmã Júlia e falar assim, Júlia, o Álvaro tem um sonho de
sei lá, ir para Nova York. E ela vai falar, não tem, ele não tem esse sonho. Porque ela sabe qual é os meus sonhos. E muitas vezes os meus sonhos não são os mesmos da Júlia. Eu muitas vezes não sonho os sonhos da Júlia, mas eu apoio os sonhos da Júlia e falo, vamos lá, esse é o teu sonho? Então eu vou te ajudar nisso, e quando Deus te abençoar nisso, eu vou me alegrar. Então nessa noite eu queria que você entendesse que sonhar os sonhos de Deus é você estar apto, você estar aberto para receber aquilo que Deus tem para você e para mim. O primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa noite é, por que o sonho é de Deus? Por que você tem que sonhar o sonho de Deus e se alegrar? Porque os sonhos é de Deus. Porque Deus, ele sonha para você ou para sua família, coisa que de repente você nem imagina que ele vai dar para você. Então, quando Deus está projetando aquele sonho para você, você tem que se agarrar com o Senhor. Imagina o pastor André com uma liderança, ele com uma visão, ele com um sonho, e todo mundo totalmente contrário. O pastor André fala assim, vamos fazer 4 cultos aqui? Aí o Juninho fala, não, vamos fazer 3. Aí vai lá, não, vamos fazer 2. Vamos fazer meio, já é muito 1. Então não dá, o pastor André não vai ter sucesso, não vai ter êxito, mesmo ele sendo pastor da igreja, fica complicado para a igreja crescer. Mas quando você não sonha os mesmos sonhos que é de Deus, fica difícil esse sonho acontecer na sua vida. E você fala que o sonho é de Deus, mas na verdade não é. O sonho é nosso. E nós queremos que Deus se encaixe. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira e incluímos Deus no final. Já viu quando você faz um passeio maluco, você sonha o passeio todinho, fala tudo, depois que você inclui a sua esposa ou seus filhos, eles não estão sabendo de nada, você fala, não, mas esse é o passeio em família. Só que para o passeio sem família, você tem que sentar, conversar, falar, você gosta de praia, você gosta de cachoeira, você gosta de estádio, para depois você colocar o sonho em prática. E muitas vezes nós fazemos isso, nós sonhamos o nosso sonho e depois colocamos Deus no nosso sonho, para que o sonho possa ser realizado. E muitas vezes não vai acontecer. Eu acho interessante que Deus tinha dado sinais para José, que ele tinha um sonho com ele, tinha um projeto com ele, e esse projeto ia se realizar. Muitas pessoas, né, eu sei que os irmãos já ouviram falar isso, que o erro foi de José, porque José falou para todo mundo. Outras pessoas falam que o erro foi de Jacó, que fez uma túnica maravilhosa para José, e que tratava José super bem. Algumas pessoas até ousam a dizer que a culpa é de Deus, porque Deus deu um sonho para alguém que era um pouco altivo, mas qual de nós não ficaria soberbo, ficaria um pouco alegre, recebendo um sonho tão grande de Deus na nossa vida? O que eu quero nessa noite passar para os irmãos, quando o sonho é de Deus, Deus inclui você. Então você passa a sonhar os sonhos de Deus e deixa Ele direcionar a sua vida, que vai dar correto, vai dar tudo certo. Irmãos, eu falei com a Júlia, né? Você é casado, quem é casado sabe muito bem disso. A Júlia vira e mexe, quer fazer algumas coisas na casa. Eu falo que assim, a mulher nasceu com um chip faltando alguma coisa, né? Porque toda hora elas querem fazer alguma coisa na casa. Eu sei que as irmãs vão ficar bravas, mas é verdade. Mas tudo bem, eu sou parte integrante, eu moro na casa, então eu também tenho que contribuir e ajudar. Só que às vezes o sonho é só dela. Ela tá olhando, ela está falando, eu estou só assim, ó. Não estou entendendo nada. Mas como o sonho é dela e vai deixar ela feliz, então eu apoio e vou junto. Mas como eu vou fazer parte do sonho, eu vou viver o sonho, eu vou estar dia a dia com o sonho, eu tenho que me inteirar dos sonhos para poder usufruir o melhor. Quando você recebe os sonhos de Deus na sua vida e você começa a sonhar os sonhos de Deus, você passa a viver uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, porque você sabe que aquilo que Deus tem sonhado para você vai ser bênção. Pode demorar a chegar, pode parecer estranho, mas quando se realizar, vai ser maravilhoso. Eu fico pensando assim, né, quando a gente vai casar, a gente sonha um monte de coisa, né? Quando eu fui casar, um colega meu falou assim, olha, você come direitinho, não vai me fazer essa vergonha, não vai desmaiar no altar não. E me deram um monte de dica, mas o sonho era meu, mas eles queriam participar do meu sonho, então eles me ajudaram de todas as maneiras, e falaram, olha, se alimenta bem, olha, não vai ficar chorando. E foi bem legal, porque eu sonhei, projetei e consegui realizar da maneira que eu queria. Quando Deus tem um sonho e você inclui Deus no seu sonho, Deus quer que você realize ele no mínimo detalhe, porque você vai usufruir da melhor maneira possível. Eu acho interessante que a menina que tira foto, ela falou para mim, ó, vou te dar um conselho, chegue cedo no salão,
procure não atrasar, porque quanto mais cedo você chegar, o casamento vai fluir de uma maneira boa, não vai ser aquela correria para tirar fotos dessas coisas, e você vai fazer um casamento em paz. O casamento estava marcado 7 horas, 7 horas eu estava lá, de pé, bonitinho. A irmã Júlia estava onde? No salão, fazendo ainda o cabelo. Mas é coisa de menina, não tem problema não. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, era o sonho dela, então eu não tinha como reclamar com ela, vem rápido, vem de qualquer jeito, não, deixa ela sonhar da maneira que ela tinha, né? Porque já casar comigo já era uma bênção, né? Para mim. Então, deixa ela sonhar bastante, eu já estava recebendo o meu sonho maravilhoso. Então, Deus quer nessa noite tratar bem claro conosco que o sonho é dele. Então, as coisas vão acontecer da maneira dele. Você só está no sonho porque ele incluiu você no sonho dele. Então, fique em paz. Fique feliz com aquilo que ele tem sonhado para você. E eu sei que é bênção. O segundo ponto que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, no primeiro ponto ainda, é interessante que, assim, o sonho estranho de Deus, esse sonho, Deus tinha um trono para ele, para José. O sonho de Deus era que José virasse governador. Só que até o sonho se realizar, ele ficou numa cova, ele foi vendido para os midianitas, ismaelitas, depois ele foi para a casa de Potifar, depois ele foi para a prisão de Faraó, ficou lá na prisão, depois ficou uns anos lá, foi esquecido para depois virar governador. Então Deus quer que nós entendamos o seguinte, os sonhos de Deus têm os seus processos. Deus quer entregar coisas grandes para você, mas você precisa passar pelos processos dele. E nem sempre os processos de Deus vai ser agradável para você, mas vai formar o seu caráter. Os sonhos eram de Deus, mas incluía José. E José teve que passar cada etapa para estar pronto para receber. Você pode sonhar em casar, mas você tem que arrumar o buffet, você tem que ter o dinheiro da casa, você tem que ter as coisas sob controle para que o sonho seja bênção e não pesadelo. Se José saísse da casa dele direto para o trono, talvez não seria tão bênção como foi. Deus sonhou cada etapa, cada processo de José, até ele assumir o trono. De repente você e eu estão achando assim, poxa, que sonho estranho de Deus na minha vida. Deus diz que eu vou ser um grande pregador, mas eu só continuo limpando o banco da igreja. Esse é o segredo, continue fazendo com alegria. Deus falou que eu vou ser um cantor, que eu vou cantar, mas quando eu olho o Juninho, quando eu olho o Rafa, quando eu olho o Everton, quando eu olho outros, eu falo, Senhor, isso não vai acontecer. E eu sou tão desafinado, fica no mistério. Se Deus tem esse mistério contigo, se esse é o sonho que você tem com o Senhor, fique em paz, que no tempo exato vai acontecer. Deus não precisa matar nem emudecer ninguém para que você possa sobressair. No tempo exato, Deus vai te honrar naquilo que Ele prometeu na sua vida. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é porque Ele tem o melhor para nós. O sonho de Deus é bom para nós. O segundo ponto é porque Deus tem o melhor para nós. Quando você fala assim, olha, eu quero casar, ou eu quero viajar, então você procura um melhor hotel, você procura a melhor estadia, você procura o melhor, porque você tem um projeto bom. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, sempre é o melhor que Deus tem para nós. De repente, quando você está nesse projeto com o Senhor, parece que não é legal. Parece que o sonho de Deus com outras pessoas foi ótimo, mas o sonho de Deus contigo não tem nada a ver, porque o que Deus está tratando com você parece que não é legal, mas Deus está tratando as suas feridas para que você receba a vitória perfeitamente. Porque, irmãos, coisa terrível é você receber uma vitória machucado. Eu queria ir para a praia quando era bem mais jovem, e eu estava com o pé machucado, eu consegui cortar meu pé, né? Eu tenho facilidade para cortar meu pé. O pastor André sabe muito bem disso. Quando a gente era criança, a gente jogava bola sem chuteira, sem nada, né? Então, para machucar o dedo era rapidão. Então, minha mãe, eu chorei, falei, mãe, deixa para a praia já está marcada. Mamãe, tá, você quer ir com o pé machucado? Vai. Irmão, foi terrível. Fiquei com febre, doeu pra caramba, eu não aproveitei nada daquele passeio. Foi o pior passeio de praia que eu pude participar. Mas se eu tivesse me cuidado, isso na próxima vez teria sido melhor. Às vezes você está sonhando o sonho de Deus, mas você está machucado, você está ferido. E você quer participar daquele sonho ainda. E Deus fala, espera, fica na reserva. Porque
Porque, irmãos, nem sempre quando nós estamos na reserva é porque nós não prestamos. Muitas vezes nós estamos na reserva porque nós precisamos aprender os processos de Deus. Então você tem que aprender com o Senhor. Então Deus tem o melhor para você e para mim. O melhor de Deus muitas vezes não tem cara de melhor, parece que é ruim. Mas saiba de uma coisa, Deus sempre tem o melhor para nós. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu vou para São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade tão distante do Rio de Janeiro, em maneira de tratar, de falar, e eu achava que não seria o melhor. Eu falei, bom, então eu vou voltar rapidinho para o Rio de Janeiro. Mas Deus, ele já sabia que tinha o melhor, que ia durar um bom tempo. Se eu fosse voltar pela minha vontade, fazer pelo meu querer, eu de repente nem teria vindo para São Paulo. Mas muitas vezes nós achamos que o sonho de Deus é assim, né? Eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para Nova York, quero ir para Israel, e você quer sonhar o seu sonho e quer falar, Deus, assina embaixo. Mas os sonhos de Deus são os melhores para a sua vida. Não reclame quando acontecer alguma coisa na sua vida. Se você convocou Deus para estar nos seus sonhos, saiba que Ele vai conduzir até a realização dele na sua vida. José, quando ele estava na prisão ainda, ele poderia questionar, Deus, esse aqui é o melhor que o Senhor tem para mim, esse é o sonho maravilhoso que o Senhor tem na minha vida, mas era o sonho que Deus tinha para ele, porque José começou a administrar a casa de Potifar. Ele não estava debaixo dos braços dos seus pais. Se os irmãos lerem esse capítulo 37, vai ver que José ficava de boa. Os irmãos que iam apacentar as ovelhas, ele ficava indo e vindo, trazendo notícia do que acontecia no campo. Então, como Deus tinha um projeto grande na vida de José, Deus tirou José do seu aconchego, da sua casa, levou ele para a casa de Potifar. Diz a Bíblia que na casa de Potifar, ele era senhor de tudo. Diz Potifar que não sabia de nada, só da comida que comia, que José tomava conta de tudo. Então Deus tirou ele do conforto dele, para que ele pudesse administrar a casa de Potifar e pudesse crescer. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é que você fazendo parte do sonho de Deus, Deus vai trazer coisas na sua vida que você nem imaginou que pudesse acontecer, mas é para o seu crescimento. O sonho de Deus não poderia ser interrompido, mesmo ele na cadeia. Na cadeia se tornou o quê? Chefe da prisão. Ele controlava aquela situação. Quando você sonha juntinho com Deus, você vai crescendo e vai adquirindo graça perante as pessoas. Deus começa a ver que Deus é contigo. Deus começa a ver que você está sonhando realmente os sonhos de Deus e não vai demorar muito para acontecer. E quando José tentou pegar um atalho, falou, olha, copeiro, lembra de mim. Diz a Bíblia que ele se esqueceu completamente de José, porque era Deus que tinha que trazer a resposta para ele. Então, irmãos, vamos sonhar realmente com os sonhos de Deus, os projetos de Deus, mas vamos deixar Ele direcionar a sua vida. Não fique afobado, não fique achando que vai demorar. Sabe o que acontece conosco? A gente fala assim, eu quero ser um grande pregador, eu quero pregar, né, Everton? Bota aquela música lá no fundo, né? Você quer ser uma bênção. Só que muitas vezes, sabe qual é o nosso problema? Você não quer ser você. Eu quero ser o André, eu quero ser o Everton, eu quero ser o Avelar, eu quero ser a Carol. Mas sonhar o sonho de Deus é você ser você mesmo na presença do Senhor. Deixar Ele moldar a sua vida da maneira que Ele vai te usar de maneira sobrenatural. Né? A Pâmela não é a esposa do pastor. A Pâmela é a pastora Pâmela. E aí, lá fora, eles são marido e mulher. Então, eu não vou falar, já viu a pastora? Não, a pastora não. A esposa do pastor André, não. É a pastora Pâmela. Deus vai usar ela num profundo de uma maneira e vai usar o pastor André de uma outra maneira. Deus quer tratar conosco nessa noite de sonhos separados, mas tem sonhos que serão conjuntos. E nós temos que entender isso, reconhecer na vida dos nossos irmãos como que Deus está tratando cada sonho na nossa vida. Lá em casa, eu, Júlia e Marcos somos os fera em matemática. A gente adora matemática, somos bons de matemática. Não sei se o Rafael vai ser bom de matemática. Mas assim, é interessante porque ninguém forçou ninguém, né? Eu não fiquei procurando alguém que era boa de matemática para casar, e nem a Júlia procurou. Então foi uma coincidência, no nosso caso. Os dois gostam de matemática e coincidiu de ter um filho que gosta de matemática e tira boas notas em matemática. Ok, até aí tudo bem. Mas para sonhar os sonhos de Deus, você vai sonhar segundo a vontade dEle. Você não vai ficar procurando em Deus aquilo que é importante para você se alinhar ao Senhor, para você receber. Sonhe realmente aquilo que Deus tem planejado para você.
e para mim, porque eu sei que Ele tem o melhor para cada um de nós. Gênesis capítulo 39, versículo 1, quando José foi vendido lá para cá de Potifar, ele chegou como qualquer um, como outro escravo da casa, ninguém dava nada por ele, nem a esposa de Potifar olhou para ele, porque ele era mais um escravo, mas Deus tinha um projeto na vida dele, mesmo em meio a tantos escravos em desvantagem, porque ele era escravo, Deus ia realizar o sonho dele na vida de José. O que Deus quer que você e eu entendamos é que você tem que ficar na posição. O sonho vai se realizar no tempo exato de Deus. Há uma maturação. Você tem que começar a deixar Deus trabalhar, formatar a sua vida para que você possa ser alistado corretamente na presença de Deus. Eu, quando fui servir o exército lá no Rio de Janeiro, eles faziam uma bateria de exame para saber se você estava apto ou não de saúde para servir o exército brasileiro. E se você não estiver muito bem, você é dispensado. E Deus, Ele faz uma análise perfeita em cada um de nós. Aquilo que não está bom, Ele torna perfeito e você é capaz de servir ao Senhor em integridade e em bênção. Então, para sonhar os sonhos de Deus, você tem que estar, primeiramente, sabendo que os sonhos são de Deus, por isso que você vai sonhar os sonhos com Deus e os sonhos de Deus. E você também vai saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. O terceiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, porque os sonhos de Deus nos fazem melhor seres humanos, te faz melhor pessoa, te faz melhor crente. Quando você sonha os sonhos de Deus, você não tem tempo de ficar olhando o defeito do seu irmão, de ficar falando mal da vida do outro, de ficar olhando o que está errado. Você começa a sonhar e se envolver no sonho de Deus. Você começa a ver que Deus usa a pessoa. Você fala assim, Deus, eu não acredito, vai usar essa pessoa mesmo? Sim, Deus vai usar essa pessoa mesmo, porque Deus conta com aquelas pessoas. Você começa a interagir tanto com Deus, que você começa a olhar como Deus. Gênesis capítulo 47, versículo 12, José falou assim, olha, fiquem em paz, vocês me venderam, me jogaram na cova, eu fui escravo, hoje eu estou por cima, eu vou abençoar, eu vou sustentar vocês todos. José se tornou uma pessoa melhor. Quando você sonha os sonhos de Deus, você se torna muito melhor do que você era antes de sonhar os sonhos de Deus. Você começa a ter visão como é viver os sonhos de Deus. Você começa a ver que Deus não sonha maldade. Jeremias capítulo 29, se eu não me engano, diz assim, eu bem sei os sonhos que eu tenho a vosso respeito, sonho de paz, sonho de vitória, sonho de bênção. Então você começa a sonhar os sonhos do Senhor e começa a se preocupar mais com as pessoas. Não é só com você, não é a respeito somente de você, mas você vê que a pessoa está sonhando aquilo, eu vou ajudar ele, porque você se torna melhor. Então, quando você sonha os sonhos de Deus, você não é somente abençoado, mas você abençoa outras pessoas, porque você se torna melhor. Você não é mais egoísta, não pensa somente nos seus sonhos, porque você sabe que os seus sonhos Deus vai cumprir, e você vai ajudar outras pessoas a cumprir os sonhos de Deus nas suas próprias vidas. José tinha todo o motivo para prender os seus irmãos, para chicotear os seus irmãos, para humilhar os seus irmãos, porque seus irmãos os tinham vendido, escarnecido dele. Como eu li o versículo 20, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Mas não, mas como ele sonhou os sonhos de Deus, ele viveu os sonhos de Deus, ele se tornou uma pessoa melhor na presença de Deus. Quantas vezes nós somos mesquinhos, esquecemos de abençoar a vida de outras pessoas, pensamos em nós, e a gente acaba aprendendo umas coisas interessantes. Eu estava lá em casa, e tocou o interfone e falou assim, ó, tem uma cesta aqui embaixo, uma cesta básica para você. Falei, tá bom, vou descer. Cheguei lá, desci, tem uma cesta em nome do meu filho, José Marcos. Falei, estranho, eu fiz uma cesta básica. Subi com a cesta e eu vi que era de um projeto de futebol que ele está lá, né? Eu tinha um sonho de jogar futebol, né? Então já não consegui realizar, então o meu segundo melhor projeto é meu filho. Não, brincadeira, ele gosta de futebol, então coloquei lá para jogar futebol. Então ele ganhou uma cesta básica. E ele ficou super feliz com aquela cesta, e ele falou assim para mim, papai, eu vou dar essa cesta para minha prima Mariana. Eu falei, mas por que, meu filho? Ah, papai, acho que eu vou dar para ela porque eu acho que na casa dela não tem comida, não. Eu falei, meu filho, de onde você tirou essa ideia? Sua prima mora lá do Rio de Janeiro, você mora aqui, então você não sabe de nada. Ele falou assim, não, papai, ela só vive na casa da vovó e ela come lá todos os dias. Eu acho que ela não tem comida.
Então, olha a cabeça, olha a cabeça. Não, meu filho, ela está lá porque ela ama a avó e mora perto da avó. Então, você vê que ele não se desprendeu, ele quis dar logo a cesta, porque ele viu, ele achou que havia uma necessidade. Ele não quis saber se na nossa casa havia uma necessidade, mas ele queria dar uma cesta. Quando você sonha o sonho de Deus, você não pensa somente em você, mas você quer abençoar a vida de outras pessoas, porque você sabe que Deus vai te abençoar, e você sabe que você não vai ficar em falta. Então nós temos que falar isso. Eu estou sonhando os sonhos de Deus, mas eu sei que o sonho de Deus vai me levar a lugares profundos, mas quando eu chegar lá, eu não vou esquecer de onde Ele me tirou, e pelo caminho jamais vou negligenciar aqueles que estenderam as mãos para mim, que precisavam da minha ajuda. Deus quer que nós nos tornemos melhores, sonhando os sonhos de Deus, recebendo os sonhos de Deus, recebendo as vitórias e as bênçãos de Deus. Deus não deu o sonho para José, não deu essa vitória para José para ele ser vingativo, para ele punir, mas ele foi para abençoar as pessoas que precisavam. Diz a Bíblia que ele comprou o Egito para Faraó. Diz a Bíblia que ele abençoou o mundo inteiro, que ele vendia alimentação para o mundo todo, porque um dia lá atrás Deus sonhou e ele participou dos sonhos de Deus, mesmo estando na prisão, mesmo estando distante dos seus pais, mas Deus honrou a José e José foi bênção. Todos viram José como um anjo, como um presente de Deus. E como nós temos sido vistos como alguém arrogante, alguém que sonha o sonho de Deus, mas não merece ser atendido. Eu queria que você pudesse imaginar como que Deus pode contar conosco para fazer a diferença, para ser realmente bênção na presença dEle. E eu sempre olhava essa palavra assim, é interessante a gente falar que eu vou sonhar. No Salmo 126 diz assim, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca encheu de riso. Porque eles estavam presos, estavam em cativeiro, o povo de Israel, e Deus libertou ele e levou eles para a terra deles. Então ele falou assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, é viver os sonhos de Deus, é saber que um dia Ele vai realizar aquilo que nós desejamos, segundo a vontade dEle, porque nós nos submetemos à vontade de Deus. Como eu falei, o sonho é de Deus, então deixa Deus direcionar a sua vida para que o sonho dEle aconteça na sua e na minha vida. Como eu falei para os irmãos, né, eu queria ser jogador de futebol, nem pelo dinheiro, que na época eu nem sabia de tanto, que ganhava tanto dinheiro, mas Deus tinha um outro sonho. Isso é importante, você aceitar o sonho de Deus na sua vida e tomar como seu, para continuar a sua jornada e conseguir ser abençoado. Porque muitas vezes nós sonhamos com as coisas nossas, que não vai nos levar a lugar nenhum, mas sonhe inteiramente os sonhos de Deus, permita que Ele seja a direção da sua vida. Quando nós nos tornamos melhores, as pessoas ao nosso redor também se tornam melhores. E quando as pessoas ao nosso redor se tornam boas, outras pessoas distantes de você, que você não tem contato, são abençoadas, porque você vai começar a exalar, a demonstrar, a viver o melhor de Deus, e as pessoas vão falar assim, não, eu quero estar como aquela pessoa, eu quero viver aquele sonho como aquela pessoa, porque aquela pessoa, mesmo sonhando o sonho de Deus, mesmo não acontecendo, tem se tornado cada vez melhor. Então eu quero esse exemplo para a minha vida. E eu fico pensando, né, o pastor André, a pastora Pâmela, quem imaginou que um dia vocês seriam pastores? Tão novos ainda, o pastor Jairson aqui, né, falante, essas coisas, e de repente nem sonha, mas Deus já estava sonhando lá na frente, Deus estava vendo os caminhos, as coisas de maneira, e nós muitas vezes negligenciamos isso, porque o sonho é de Deus, a gente deixa na conta de Deus, mas quando Deus te envolve, é obrigação nossa sonharmos junto com o Senhor, porque Deus quer realizar de maneira tremenda na nossa vida, porque Deus tem sonhos perfeitos e maravilhosos para nós. Não deixe ninguém diminuir os seus sonhos, não deixe ninguém falar que você não pode. Sonhe o sonho de Deus e seja alegre na presença do Senhor, nosso Deus. Para finalizar, né, que eu falei para os irmãos que eu não vou falar muito, o quarto ponto diz assim, porque sonhar o sonho de Deus é bom, por quê? Porque ele nos faz ter intimidade com Deus, porque nos traz intimidade com Deus. Porque quando você tem sonhos, quando a Júlia tem sonho, eu também tenho nossos sonhos, a gente conversa, então a gente começa a conversar, e a gente começa a compartilhar, começa a dividir, começa a ver como que vamos fazer dessa maneira.
A Júlia falou que quer comprar um carro. Quer comprar um carro zero. Eu falei, glória a Deus, mulher de fé. Ela já escolheu a cor, ela falou que quer azul. Eu e o Marco queremos vermelho. Não vermelho e preto, só vermelho. Então a gente está no impasse ali ainda, mas tudo bem, mas já está, o sonho já está ali, né? Aí eu falei para ela, pode ser um carro 2018. Ela falou, não, eu quero um carro 2020. Eu falei, amém, então vamos sonhar, né? Vamos lá, né? Ela quer, né? Então a gente vai sonhar. Então você começa a compartilhar, e estou compartilhando com vocês, né? Então a gente começa a compartilhar, então você começa a ter intimidade, começa a fazer conta, começa a ver IPVA, começa a ver os modelos, começa a ver a cor, a marca. Então você começa a ter intimidade com a pessoa que você está compartilhando o seu sonho. Quando você sonha os sonhos de Deus, é impossível você sonhar com Deus e não ter intimidade com Ele, saber o que Ele quer, o que Ele deseja. A Júlia não gosta de pastel, não gosta, eu já gosto, seja de qualquer um, não importa. Então não adianta eu querer sonhar com ela de comermos pastel todo final de semana, não vai rolar. Não vai ser um pesadelo para ela, mas para mim vai ser um sonho maravilhoso. Então não adianta você sonhar um sonho só seu. Se o sonho é teu e Deus, você tem que ter intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós queremos sonhar os sonhos de Deus, mas não queremos ter uma intimidade com o Senhor, não oramos, não lemos a Bíblia, não vivemos em comunhão, não estamos buscando a vontade do Senhor, e falamos, não, eu estou sonhando os sonhos de Deus, mas você nem sabe qual é o sonho de Deus para você, para a sua igreja, para o seu bairro, para a sua cidade. Então nós temos que ter intimidade com o Senhor. Então sonhar os sonhos de Deus nos traz intimidade com o Senhor. Entender a vontade do Senhor, saber o que Ele quer para cada um de nós, porque algumas coisas que Deus faz para você e para mim parecem loucura, mas se você tem intimidade com Ele, você começa a entender a vontade dEle. Quem tem filho sabe que é um tormento isso. Todo dia para mandar o José Marcos tomar banho é uma luta. Eu tenho que falar, José Marcos, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Ele fala, não quero tomar banho, é a pior hora do dia, esse dia está terrível. Reclama pra caramba. Eu falei assim, eu vou arrumar um chiqueiro, vou botar você para dormir lá fora. Você vai ser o cascão da casa. Aí ele reclama, chora, aí vai tomar banho, muito bronqueado. Irmãos, para tirar ele do chuveiro também é uma dificuldade. Fala, José Marcos, vai acabar com a água do planeta, meu filho. Então você vê, ele é criança, ele é inconstante, ele não sabe o que ele quer. Ele não quer tomar banho e não quer sair do chuveiro. E às vezes nós somos assim com Deus, irmão, nós somos inconstantes. Não sabemos o que queremos, não temos intimidade profunda com Deus para entender a vontade dEle. Porque Deus tem, o sonho dEle é bom, perfeito e agradável para você. A Bíblia diz que é a vontade, né? Mas pode encaixar no sonho também. Só que você não consegue entender isso e começa a questionar a Deus, então deixa Ele. O sonho é dEle, então Ele tem um projeto melhor para cada um de nós. O meu filho só toma banho rápido se eu falar para ele, filho, eu fiz a sua comida preferida. Aí, irmão, aí ele toma banho, rápido. Então, muitas vezes, Deus, Ele oferece algumas coisas para a gente e a gente tem que entender a vontade dEle. Como tem sido a nossa intimidade com o Senhor? Como nós temos vivenciado a vontade de Deus? Irmãos, eu digo assim, você tem que ter uma visão tão clara do que Deus quer para a sua vida, que você não tenha dúvida que vai acontecer na sua vida. Quando eu casei com a Júlia, né, lá atrás, a Júlia falava, eu não gosto muito de futebol não. A Júlia fala assim, eu tenho uma simpatia pelo Fluminense. Eu falei assim, não, você vai ter simpatia agora pelo Flamengo, nada de simpatia pelo Fluminense. Aí comprei camisa do Flamengo para ela, comprei um monte de coisa, hoje em dia ela se diz flamenguista. Venci ela pelo cansaço. Mas você tem que ter o quê? Perseverança, você tem que entender o processo. Não estou dizendo para ninguém mudar de time, não. É porque assim, ela estava ali aberta para aquilo, então eu comecei a entender a necessidade dela, que não é tão importante ter um time A ou B, mas você tem que entender, tem que conhecer as pessoas. Nós não conhecemos Deus e queremos que Deus nos abençoe. Queremos que Deus nos dê vitória. Então, para você sonhar os sonhos de Deus, você tem que ter intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui e falamos assim, irmãos, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. E nós não procuramos saber o que Deus tem para cada um de nós. Quantos de nós cantávamos na casa do Senhor
hoje eu não canto mais. Quantos de nós pregávamos e hoje eu não prego mais. Quantos de nós fazíamos coisas tremendas, mas porque deixamos de sonhar os sonhos de Deus e começamos a querer os nossos sonhos e esquecemos daquilo que nós vivemos com Deus. Mas nessa noite Deus quer nos trazer de volta a sonhar os seus sonhos e sermos bênção na presença do Senhor. Quando você sonha o sonho de Deus, você não é mais o mesmo. Você é transformado e outras pessoas são transformadas pelo aquilo que Deus colocou nas suas vidas. Eu falo de casamento, que casamento é muito caro, né, pastor André? É muito caro. Então, quando eu queria casar, eu sabia que eu não poderia casar de qualquer maneira. Eu tinha que, suar. E é interessante, o meu sogro e minha sogra são funcionários públicos, né, federal. Então, eles tinham uma condição financeira boa. Então, eu pensei assim, bom, vou tirar minha esposa de lá, que tem uma condição boa. Para passar aperto aqui é complicado, né? Então, vou ter que, me desdobrar. Então, eu sonhei. E eu falei, Júlia, você topa? Ela topa. Então, nós começamos a dividir a nossa despesa, o nosso salário, a nossa vida. Tanto é que o nosso dinheiro agora é conjunto, né? Tem uma conta poupança que é no nome da Júlia, então todo dinheiro eu coloco lá. Eu falei para ela, Júlia, se um dia você quiser ir embora, né, não quiser mais ficar comigo, você vai levar tudo, que o carro, a casa, tudo está no nome da Júlia, está tudo no nome dela. Então, a gente sonha o mesmo sonho e eu fico em paz. Porque eu sei a única coisa que vai levar a Júlia embora é Jesus, né? Ela vai para o céu, eu vou para o céu, só isso, ela não vai se separar não, porque, eu vou chorar muito, né? Não vai se separar não. Brincadeira, não vai se separar. A Júlia é bênção. Jesus, sem misericórdia. Temos que ter, irmãos, viver juntos ali. Eu louvo ao Senhor, porque assim, como eu falei para os irmãos, eu falo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Às vezes até a hora que eu estou deitado eu estou falando. E aí a gente fica assim, e eu ainda não aprendi isso, né? Tá, amor, amanhã a gente fala. Tá bom, a gente fala. Mas você vai aprendendo. Só que às vezes eu falo tanto que às vezes ela até se rende. Para vocês irmãos terem uma ideia, como você casa, né, tem uma relação boa, a Júlia estava tão brava, mas tão brava. Não era comigo, né? Que não é... Era com o problema do trabalho. Eu falei assim, amor, eu estou muito chateado, então eu não quero falar hoje, eu quero ficar quieto, eu quero ficar no meu canto. Eu falei, tá bom, beleza. Fiquei lá, irmão, não deu 15 minutos, eu comecei a falar com ela de novo, que ela começou a rir. Eu falei assim, não, você não tem jeito. Você não tem jeito. Então, assim, ela não ficou brava, porque ela já sabe, ela convive comigo, então ela sabe como eu sou. Né? O pessoal diz que mulher fala demais, mas lá em casa, não, quem fala demais sou eu. Então, você começa a conviver, então ter intimidade com Deus é você entender os processos. Saber como que Deus vai trabalhar na sua vida, como Deus trabalha na vida de outro, porque se você tem um problema financeiro e outra pessoa tem um problema financeiro, Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira e na vida do outro de outra maneira, porque são pessoas diferentes. Então, quando você tem intimidade com o Senhor, você começa a entender como Deus trabalha nas nossas vidas, como Deus faz as coisas. Eu queria que você pudesse falar, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero que o Senhor traga de volta. Muitos de nós já parou de sonhar. Os estudiosos dizem que o Alexandre Magno, né, que é o Alexandre o Grande, que foi o grande comandante do Império Grego, dizem que ele morreu aos 33 anos porque ele parou de sonhar. Tudo que ele tinha para conquistar, ele já tinha conquistado e parou de sonhar, dizem, né? Então, assim, realmente quando você para de sonhar os sonhos de Deus, você morre. Então nós temos que sonhar verdadeiramente os sonhos de Deus. Como tem sido os sonhos de Deus na sua vida? Será que o seu sonho é ser famoso? É ser rico? É ser bem-sucedido? Ou você sonha em ser um homem, uma mulher de Deus na presença do Senhor nosso Deus? Eu convido os irmãos nessa hora a estar de pé, para nós finalizarmos, em nome de Jesus. De repente você entrou aqui nessa noite e falou assim, bom, eu queria ouvir uma mensagem assim, que me colocasse para cima, que me deixasse mais perto do Senhor. Mas a mensagem que Deus quer trazer nessa noite é dizer, não desista dos meus sonhos, não desista dos sonhos de Deus. Quantos de nós já não sonhamos mais de ser um grande homem de Deus? Quantos de nós já deixamos de sonhar? A Bíblia diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, vivia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Às vezes nós sonhávamos com coisas de crente, fazíamos coisas de crente, vivíamos as coisas de crente, mas deixamos as coisas de crente. Então nessa noite Deus quer nos chamar
a viver mais uma vez os sonhos de Deus. Tem um louvor aí que o pessoal gosta muito de cantar, que fala assim: estou sonhando os sonhos de Deus. Mas muitas vezes o sonho de Deus está passando tão distante da pessoa. Às vezes Deus tem um sonho profundo para você, e você está sonhando bem no raso, está bem perto, bem distante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Como tem sido a sua relação com o Senhor, teu Deus? Será que você realmente tem sonhado os sonhos que são de Deus, e você se esforça para realizar os sonhos de Deus? Porque eu tenho certeza, se a Carol falar para o Avelar: Avelar, eu tenho um sonho assim, eu sei que o Avelar vai se esforçar para realizar o sonho da Carol. Eu sei, se a Mi falar para o Léo: Léo, meu sonho é esse, o Léo vai trabalhar 3 vezes mais do que ele trabalha para realizar os sonhos da Mi. Não, já, do jeito que dá, já está difícil encontrar o Léo, né? Então é melhor uma vez só. Então, mas para os irmãos entender o quanto é importante o sonho da Mi para o Léo. Ele vai se esforçar. E muitas vezes para Deus não. Nós não queremos que ele se realize de uma hora para outra. E nós deixamos o sonho de Deus para lá. Mas Deus quer nos chamar nessa noite de volta para sonhar os seus sonhos. Deus não quer que ninguém sonhe aqui em ser famoso, porque ser famoso é porque todos nós aqui somos famosos, sabia? Tem uma foto nossa lá no inferno. O diabo, a cada dia, fala assim: ó, é esse aqui que eu quero derrubar, é essa aqui que eu quero derrubar. Mas nós muitas vezes queremos sonhos materiais, queremos coisas terrenas. Mas Deus quer nos chamar de volta para sonhar os seus sonhos, para estar na sua presença, para fazer a sua vontade. E que nessa noite, ao sairmos desse lugar, nós possamos sonhar realmente os sonhos de Deus. Fala assim: Deus, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que o seu sonho seja realizado na minha vida? Às vezes nós apanhamos demais porque não queremos ouvir os sonhos de Deus. De repente Deus chegou e falou assim: olha, eu quero você pelas ruas aí me evangelizando, falando da minha palavra. Você fala assim: eu sou tímido. Irmãos, eu sempre fui tímido toda a vida, mas Deus começou a abrir a minha boca, começou a tocar no meu coração, e hoje eu falo bastante. Então não há desculpa para falar: eu sou tímido. E Deus te trouxe aqui nessa noite para reavivar os seus sonhos. Mas não sonho, irmãos, entenda, não sonho de ficar milionário, de ficar rico, mas de ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus na presença dEle. Quando nós não profetizamos mais, não oramos mais, não falamos mais das verdades do Senhor, Deus quer trazer isso de volta na nossa vida, porque para ser rico não basta ser crente, basta você trabalhar, estudar, fazer outra coisa, mas Deus quer te trazer aos seus sonhos. Quantos de nós cantávamos e encantávamos com a unção de Deus na nossa vida, e hoje não cantamos mais para Deus? Quantos de nós, quando abríamos as nossas bocas, vidas eram alcançadas, o diabo tremia e vidas eram cheias da graça do Senhor nosso Deus? Então nessa noite eu queria te convidar a chamar o Senhor e falar: Senhor, entra na minha vida, reaviva aquele sonho que o Senhor tinha me dado, que o Senhor tinha feito coisas tremendas na nossa vida. Porque se eu tenho certeza, se Deus chegasse assim e falasse assim: pastor André, pastora Pâmela, aceita assumir a igreja? Ai Deus, hoje não, eu não entendo de nada. Mas Deus fala assim: eu estou sonhando esse sonho. Eu tenho certeza que ele falaria assim: eu quero, eu aceito. É você entender que os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar um impulso. Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá, tira o meu povo do Egito. Moisés falou: mas eu não sei falar, eu não falo bem. Deus falou assim: olha, eu já tenho mandado Arão te encontrar. Ele vai contigo, ele vai ser a sua boca e ele vai falar. Quando Deus tem um sonho conosco, Ele prepara pessoas a estar do nosso lado para nos ajudar, para que o sonho dele se realize na sua vida e na vida de outras pessoas. Então não te intimide, não pare, saiba que Ele vai trazer coisas tremendas sobre a sua vida. O ministério de louvor vai estar entoando. Eu devolvo a palavra para o pastor André, e você permaneça nisso. Pense nisso, irmãos, porque muitas vezes você sonha aquilo que Deus tem para a sua vida, mas por uma dificuldade você para, você enterra e fala: não quero mais, chega.
Da última vez que eu sonhei, doeu demais, eu não fui capaz. Mas entenda, o sonho é de Deus, então vai acontecer. Você vai ser regenerado, você vai receber do Senhor. Deus vai fazer maravilha através da sua vida. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria com o microfone falando assim, Deus, eu sou gago, eu sou tímido, como que alguém vai querer me ouvir? Mas ninguém vai querer me ouvir não, porque vão ouvir a Deus, a palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, é Ele que ministra na vida de cada um de nós. E que Deus assim nessa noite nos abençoe rica e abundantemente. Eu volto a palavra para o nosso pastor André, em nome de Jesus.